Boa noite, gente. Espero que o som esteja ok. São 11 horas e 41 minutos. Eu já estou troncha de sono. Eu tava fazendo os estudos aqui, esqueci de começar a gravar. Eu tava até falando alto aqui, depois que eu me toquei. Você vê o tanto de sono. O microfone tava desligado, enfim. Então hoje vai ser um vídeo super, super curto. Até porque não tenho tanta coisa mais a acrescentar aos comentários das últimas duas análises que eu fiz. Então eu já vou começar compartilhando a tela aqui com vocês. Sobre Bovespa, a gente vê que ele tá aqui dentro desse canalzão de baixa. E aqui, vocês que já me conhecem, né? Ele tá nessa groselha aqui, esse pedacinho chato, lateralizado, congestionado, justamente na região, vou repetir, do pullback ali no primeiro pivô rompido do gráfico diário. Eu tô falando desse movimento aqui, ó. Ele subiu, subiu, subiu. Aqui ele marcou uma máxima, cansou. Notem que esse topo seguinte aqui, ele é próximo, mas ele nem chega a tocar o topo anterior. Desceu, retraiu. Durante essa retração aqui, ela foi um pouco mais lateralizada, foi uma retração diferente dessa que estamos vendo agora. Mas olha só, a gente marca aqui essa linha desse pivô de baixa, e aí nós vemos que o Ibovespa está trabalhando essa linha ainda de retração como a possibilidade de um pullback no fundo anterior rompido para voltar a cair e então buscar o 105,350, que é o primeiro suporte que eu comentei sobre do Ibovespa, que eu estava inclusive esperando que pudesse chegar hoje, mas não chegou. O mercado ficou trabalhando bem lateralizado boa parte do dia. Em determinado momento da tarde apresentou muita volatilidade, mas acabou não dando sequência no movimento baixista que começou a apresentar ali. Vou mostrar para vocês no gráfico de 60 minutos. Aqui fica bem clara essa tendência de queda, então nós temos o canal muito bem formado aqui. Aqui dá até para contar ondas de Elliott, ficou um padrão bonito aqui. Só aqui também, que o ali pra frente ficou bagunçado. Aqui a gente tem a onda 1, 2, uma 3, uma 4, que não invade, né? A onda 1 foi muito bonito esse movimento aqui. Uma 4 bonitinha aqui. E a 5. A 5, A, B, C. Foi uma ondinha flat aqui, né? Foi uma corretiva flat. E daqui para frente, né, o que a gente pode perceber? Que perdeu essa congestão zona, uma congestão estranha, né? Não foi bem uma congestão, foi um canal levemente inclinado ali na direção do topo do canal, né? Tem um canal de alta dentro de um canal de baixa, então o mercado ficou trabalhando nesse zigue-zague um pouco mais flat, demorando um pouco mais de tempo para alcançar aquele topo projetado ali do canal de baixa. Então voltou a fazer esse movimento vendedor. Eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores sobre a simetria deste movimento aqui e sobre a percepção, não sei se foi essa palavra. Enfim, eu notei, né? Eu percebi sobre a formação desse fundo que é mais alto que o fundo anterior. E aí, o que a gente faz? A gente marca o topo entre eles e isso aqui acaba sendo o gatilho possivelmente de reversão. Mas por que eu não gosto quando esse tipo de pivô com essas características se formam? Lembra que eu falei para vocês que, enfim, qualquer um que eu falei assim, né, que estudos sobre a análise técnica falam que quando o mercado está em tendência forte, quando ele vai fazer reversão ali, ele forma um pivô. Quanto mais longa for a perna de impulso e menor for a de retração, mais forte está o movimento. Quando o pivô ele se forma assim, ó, ele desenvolve para uma direção e ele retrai muito, ou retrai mais do que 50% ou mais de 61,8%, principalmente depois de uma queda desse tamanho, eu já não acredito tanto mais num rompimento longo e convicto desse topo aqui. A parte bonita da formação deste pivô aqui é que ele fez um outro pivôzinho aqui com uma retração curta. Então isso aqui, esse pedaço aqui já me deu um pouco mais de convicção nessa retração, nessa puxada para cima, justamente para visitar essa faixa rosa que eu vou chamar de groselha, que aliás vai ser o tema do card desse vídeo que vocês estão assistindo. Eu tava fazendo, normalmente eu gravo primeiro, depois eu faço a capa, eu tava fazendo a capa primeiro, enfim, aí ficou ali sem terminar. Então
Ibovespa segue trabalhando essa região de resistência, já há 2 dias está trabalhando aqui, não consegue romper nem para cima nem para baixo, portanto ele permanece nessa groselha infinita. Então, semaninha, não vou falar que foi a semana da groselha, porque é sacanagem, né, gente? Fez boas movimentações aí no início da semana, mas realmente... 22, sexta, quinta, quarta. De quarta-feira para cá. Gente, vamos lá, 2 dias de movimentação, 3 dias de mercado flat, assim, é tenebroso, né? Então temos aí um mercado bem groselhão, trabalhando região de resistência muito importante no gráfico diário, que é a região do pullback. Se o Ibovespa continua essa retração, eu acredito que ele possa dar uma passada aqui, uma travada nessa região do 108,840, ou quem sabe um pouquinho mais para cima ali na região do 109,720. Eu estou falando de Bovespa, não estou falando de índice futuro. Então, a gente tem que olhar aqui o que esse índice está fazendo para poder entender melhor que tipo de operações nós podemos fazer. O mercado desse jeito, assim, eu vou já admiti várias vezes e... Enfim, quem me acompanha até percebe isso. Eu não consigo performar muito bem nisso daí. Eu tenho que ficar estudando. Por exemplo, esses estudos noturnos estão me ajudando muito. Mas eu não gosto, não me sinto confortável em chamar operações de lateralização ou de entrar em operações de lateralização para colocar na minha estatística de operações, porque eu fico com aquele sentimento de quando ele está chegando no topo da congestão, ele vai romper. E aí ali eu fico com mais vontade de comprar, e quando eu observo os movimentos que levaram o preço para esse patamar de topo de congestão, eu fico acreditando na força do movimento, e não é isso que a gente está vendo atualmente. O que está acontecendo? Ele até se aproxima ali de topo de congestão, mas é isso, ele vai com uma barra de força? Vai. Gente, olha isso. Ele engana a gente. Eu vou pegar o índice futuro, tá? Porque aqui no Ibovespa a gente vai ficar vendo o gap, um momento. Cadê o negócio? Nossa. O negócio é o seguinte, deixa eu limpar tudo. Isso aqui eu tava fazendo durante o dia ali, essas linhas aí que eu tava fazendo durante a transmissão aí de vocês. Então, o que nós temos aqui? Gráfico diário, 60 minutos, né? Que é um gráfico bem igual, bem igualzinho. Então, a gente tem uma baita de uma congestão aqui e temos um canalzinho de baixa por aqui. Então, estamos vendo aqui a retração do bonito nessa região aqui, ó, de topo anterior. Era verde que eu queria, não tá destacando muito, mas enfim. É isso aqui, ó. Tem que parar de falar enfim também, eu fico reparando nessas coisas depois que eu começo a gravar, fica só eu comigo mesmo falando aqui. Aqui, gente, ó, o índice enroscado nessa região de resistência, só que o que aconteceu? Enquanto ele estava dentro do canal de baixo, ele ia convicto, falava, beleza, aqui é a região de topo, vamos fazer a curva aqui, vamos descer, e tum, descia. Chegava perto do canal, aqui é a região de topo, descia, só que a última vez que ele desceu aqui, segurou num suporte um pouco antes do último fundo, então aqui formou aquele pivô que eu comentei com vocês que eu não gosto muito, quando ele impulsiona, mas retrai muito perto da origem do movimento. Por quê? Se você... Lembra que eu falei para vocês já como é que projeta o pivô? Se você pega essa distância aqui a partir do calcanhar, você vai ter muito pouco espaço para andar e aí o seu stop loss, né, que fica aqui para baixo do calcanhar do pivô, fica muito longo, e o seu stop gain, que fica ali para cima do rompimento do pivô, que é o ponto onde você vai entrar, né, seja na compra num pivô de alta ou na venda num pivô de baixa, o seu upside da operação vai ficar muito curto, né, porque basicamente 100% de projeção de pivô, quando você traça direitinho ali o pivô pela ferramenta ali, usando o zero, né, a origem do movimento pelo calcanhar da figura e não após o seu rompimento, você entende que o upside da sua operação é a distância entre o calcanhar e o fundo anterior, só que você usa ele a partir do topo rompido. Então, quando a retração é muito longa, eu não curto muito pegar, não. Não pelo menos acreditando em rompimento. Eu já acho interessante assim, se você efetuar uma compra por aqui, seu stop vai ficar aqui abaixo do fundo anterior e o seu alvo fica aqui no topo já imediatamente
justamente a altura do topo do pivô, né? Eu não compraria o rompimento disso. E o que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui que foi bonito, né? Foi que formou esse pivôzinho aqui com características mais firmes e mais fáceis de acreditar no movimento de alta. Por quê? Porque ele deu uma subida boa e retraiu pouco essa curta retração, deixou a figura mais bonita e mais confiável. E o que aconteceu? Rompeu com força e foi trabalhar a região de topo não imediatamente anterior, aquele que seria o gatilho do primeiro pivô, mas foi trabalhar a altura do topo anterior ainda, não esse imediatamente, mas o outro, né? Esse aí que eu tô desenhando aqui para vocês. E agora o mercado tá trabalhando aí aonde, gente? Olha só que belezinha. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar a origem aqui do teto nesse fundo e depois eu vou pegar um outro fundo aqui no corpo desse doji aqui, ó. Tá bom? É isso aqui que eu vou pegar. Vou pegar o amarelinho aqui, ó, daqui até aqui, eu venho e traço aqui, ó. Olha onde ele tá trabalhando. Olha onde o índice tá enroscado. Exatamente nesse intervalo aqui. Continua subindo. Ele vai encontrar uma outra resistência aqui, vocês estão vendo? Por que ficou marcado aqui? Aqui, ó. Aqui. Ó, quanto essa linha aqui de suporte que é, tá vendo? Foi até perto aqui desse topo, inclusive. Então, o que significa isso? Olha, eu acho que batendo o olhômetro aqui, eu acho que vai ser duplicar a amplitude desse retângulo aqui que eu marquei para vocês. Deixa eu ver. Você vê? Rompimento aqui. Olha lá, exatamente. Exatamente, é isso. Então, tem mais um bloco, mais um degrauzinho aí pro índice subir um pouco e dar uma enroscada. Eu não tô acreditando muito em índice rompendo topos e tal. Eu aguardo com cuidado sinais mais claros, tá, gente? Mas a minha expectativa de movimento, considerando ou dando mais peso para o prazo mais longo, que é aquele que reúne mais informações sobre os movimentos que já aconteceram, eu ainda acredito que o índice pode estar fazendo um pullback. Ou seja, ele pode ficar insistindo aí algum tempo nessa região de resistência, mas eu acredito que em algum momento o preço volta a ceder. Não que ele vá necessariamente para 101,665, não necessariamente que vá romper um outro pivô de baixo, vai perder os 100 mil, vai buscar os 97, não necessariamente isso, mas para fazer uma retração um pouco mais relevante desse último movimento de alta no curtíssimo prazo. Afinal de contas, saímos de um Ibovespa 101,600 e pouco, ou 500 e pouco, para um Ibovespa a 107 mil em poucos dias. Então, até a própria retração dessa movimentação de alta, eu já estou esperando. E lembrando que, num horizonte, mas numa perspectiva mais longa, o Ibovespa ele permanece dentro de uma tendência baixista, ele está testando uma linha estrutural que divide o Ibovespa entre, ok, eu ainda estou apenas testando essa estrutura e vou voltar para o meu movimento principal, que é o de queda, ou ele rompe, ele invade, né, o topo do pivô anterior, começa a trabalhar umas resistências intermediárias e aí a gente observa melhor, com mais atenção, inclusive de fora até de operações, se for o caso, essas formações que vão acontecendo nesse intervalo que ele já invade o pivô anterior do gráfico diário. Eu tô falando aqui, eu podia mostrar no gráfico. Deixa eu ver aqui, ó. E o índice continua essa retração. Tá? Ele não tá aqui testando aqui essa regiãozinha? Tá. Se ele continua invadindo aqui, insistindo um pouquinho mais para cima, porque lembra, ele tem esse pivô aqui, mas ele tem um outro pedacinho mais enroscadinho aqui para cima também. Isso aqui é mais visível no Ibov. Gente, aqui, ó. Tá vendo essa faixa groselha aqui? Tá trabalhando? Tá trabalhando por quê, né? É aquele gatilho do pivô anterior, que é esse aqui que eu tô falando pra vocês, que eu tava mostrando no índice futuro, ele fica um pouquinho diferente, tá? Então eu vou pegar esse fundo, vou puxar pra cá, e aí a gente vê onde que o mercado tá realmente travadinho. Se a gente olhar bem de pertinho, tá vendo que tem uma outra resistênciazinha aqui, não muito afastado dessa que o mercado tá agora?
Presta atenção na formação dos corpos desses dojis aqui, onde as setinhas estão apontando. Esse pedaço aqui pode ser um pedaço que esteja atraindo o mercado. Então, pode ser que essa puxada, essa retração aqui, ela passe, ela invada um pouco o pivô anterior rompido para baixo. É disso que eu tô falando, tá? Então, tem essa resistência aqui, que tá justamente na parte superior dessa faixa groselha, que é esse pedacinho roxo que vocês estão vendo aí na tela. Tá nessa região do 108 e um pouco para baixo do 108 e 800. Se continuar subindo, gente, tem mais esses 900 pontos ou 1.000 pontos para subir e encarar mais uma resistência nessa região do 109,721, o que levaria o nosso índice futuro aproximadamente para a linha dos 111,5, 111 alguma coisinha. Vamos ver se ali no 111 alguma coisinha a gente tem resistência. Gente, ó, o 111 alguma coisinha tá aqui, tá? Já tá, enfim. É isso daí que tá acontecendo. Então, assim, galera, de novo vou colocar o meu na reta aqui. É uma forma de dizer que eu vou expor a minha opinião. Na minha opinião, essa lateralização que vem acontecendo nos últimos 3 dias não desconfigura a análise técnica feita no gráfico diário do início da semana e nem da semana passada. A gente vê que ele está trabalhando flat, que tem um volume financeiro legal. Dentro desse intervalo flat, desse intervalo lateralizado, a gente vê movimentações bastante voláteis, mas o mercado, ele ainda, no longo prazo, ele ainda me parece com dúvida. Lembrando que amanhã, sexta-feira, ou hoje, né, que esse vídeo vai subir depois da meia-noite. Vamos pegar o gráfico semanal. Isso aqui pode mudar toda a perspectiva. A sessão de amanhã pode mudar tudo. Por quê? Se nós tivermos um fechamento com a barra positiva desse jeito, suponha que o mercado fique amanhã mais um dia groselhão, ele sobe mais um pouco, não rompe, não faz nova máxima, ele desce um pouco também, não chega a retrair nem 50%. Enfim, se ele fecha assim, desse jeito, do jeito que tá aqui agora. Aqui eu já começo a olhar com mais carinho e mais atenção para possíveis operações compradas, inclusive possibilidade de pegar compra no índice para swingar, tá? Porque daí eu vou acreditar no índice voltando ali para testar a região dos 115.300 pontos, índice futuro, tá? A região dos 115 mil. Caso a gente feche a semana com um pavio aqui, daí a coisa toda muda, né? E aí eu vou acreditar que o índice vai voltar para baixo, mas que ele possa ficar se segurando em região de suporte, não necessariamente romper e descer. Lembrando que a gente tem que olhar também cenário, né? O que o mercado está olhando. Nós temos ainda muitas questões aí que estão sendo precificadas tanto aqui no Brasil, lembrando que quando a gente voltar nesse período de festas aí, o governo é outro, né? Outro presidente, outra equipe enfim. A gente tem que ver como que o mercado vai encarar todas essas novidades aí e as expectativas que aguardam o nosso país, tanto em economia real quanto em economia de bolsa. E entender como que o mercado vai se comportar diante do cenário que tá vindo aí, tá? Mas tecnicamente eu vou repetir o que eu falei. O índice ele ainda guarda características de retração. Amanhã é o último dia para a formação dessa barra de semana. E aí, se eu perceber que realmente, se amanhã o mercado continuar dando sinais de que ele está insistente nessa região de resistência, eu vou olhar com mais cuidado a formação de acumulação ou distribuição em algum gráfico intradiário nesta região do Ibovespa. Ok? Então, é isso. Mas nós já temos 2 barras de indefinição aqui, ó, nessa região de resistência, né? Tanto a barra vermelha quanto a barra verde tem pouco deslocamento entre abertura e fechamento e tem bastante volatilidade. No caso de ontem, a extremidade, né? A volatilidade ficou para baixo ali, então houve uma tentativa de queda, ou houve um movimento de queda durante a sessão, mas que foi vencido pela força compradora, não no geral, porque fechou no negativo, não, o candle é negativo, mas o tamanho do pavio que ficou para baixo. E na sessão de hoje, quinta-feira, dia 22, agora já virou 23, da sessão de quinta-feira, ficou um pavio para cima, um pavio para baixo e o corpo, né, desse candle aí bem pequenininho, mostrando realmente que o mercado está indeciso, está indefinido nessa região de preço. Eu continuo
Com a mesma opinião, por quê? Porque essa movimentação toda, quando eu olho o gráfico diário, ele não anulou, não descaracterizou absolutamente nada. A gente não vê confirmação de topo, a gente vê formação de resistência e o preço respeitando, a pontuação respeitando essa faixa. Então, a gente não tem nenhuma convicção de movimento por enquanto. Na ausência de informações que me façam de mudar de ideia, eu vou manter a minha ideia, tá? Então, por enquanto, não tô falando que tá bom para vender, até porque as movimentações intradiárias, como elas estão incertas no sentido de lateral, né, gente? Não pega tendência, né? Não é uma coisa assim, nossa, perdeu o fundo, agora vamos que vamos. Não tá fazendo isso. Então, eu vou manter aqui a minha expectativa de Ibovespa fazendo pullback. E essa descaracterização técnica, ela precisa de mais movimentação para ser desfeita. Né? No caso, para ser desfeita, para eu acreditar que o movimento de alta continua. É simplesmente um gráfico intradiário que eu olho e falo, eu não consigo comprar porque está numa resistência, parece que não consegue sair daí, mas não consigo vender também porque não perde fundo, não desdenha e não aciona um pivô de baixo. Então, para quem gosta de operar mercado lateral, tá um prato cheio, tá uma beleza. Eu não curto, eu não nem desempenho bem em mercado assim. Depois que tá formado, você fala, olha, que bacana, ficou bonito o movimento ali, tá travado numa região de topo anterior, né, que é uma região de resistência, então o mercado tá aí pensando o que vai fazer para os próximos movimentos. Tá aparecendo a ondinha 4, aparecendo uma onda 4 flat, e considerando que essa movimentação que eu desenhei de branco aqui, eu vou desenhar de amarelinho agora aqui, tá? Eu vou usar. Considerando essa movimentação aqui, ó, pode ser que o índice esteja, nos 60 minutos, pode ser que o índice esteja fazendo uma onda 4, e a onda 4, né, que precede a onda 5, então pode ser que venha realmente mais uma puxada aí pra cima. A onda 5, a gente nunca sabe qual é o tamanho dela. Ela pode ser do mesmo tamanho da onda 1, ela pode ser mais baixa que a onda 4, que a onda 3, perdão. Ela pode ser mais baixa do que a onda 3, ela pode ser da mesma altura da onda 3, ela pode ter só uma pequena fração ali do tamanho da primeira onda. Então a gente não sabe, né? A quinta onda é o último movimento do ciclo de Elliott e fica difícil. É a onda, acho que ela é a mais difícil de você projetar um movimento, porque ela tanto pode ser uma 5 estendida, onde você conta 5 ondas dentro dela e ela comumente ela fica mais longa do que a onda 3, inclusive, como ela pode ser um nada, ela fica ali na altura da 3 e vira. É assim, gente, que pode acontecer. Pode acontecer 1, 2, igual de livro, né? A gente vê 3, aí 4, faz o pullback em cima do topo da 1 e faz assim, e 5. Aí faz A, B e C, né? Desce um pouquinho lá, B, C. Aí ela pode fazer assim, ó, 1, 2, 3, aí faz a 4 flat assim, aí faz a 5, aí pode fazer um A, um B e uma C que vem ali pro fundo da onda 2, ou enfim, pode violar, inclusive lá virou tendência isso aí. E enfim, ela pode fazer 1, 2, 3, 4, pode fazer a 5 mais baixa, pode fazer a 5 na mesma altura da 3, e pode fazer a 5 estendida, que é um pouco mais alta, e depois ela faz o movimento ali de ABC corretivo, tá? Então a quinta onda ela é realmente um mistério. Quando eu olho assim, eu falo 1, 2, a 3 que costuma ser esticadona mesmo, a 4 truncada, né, o flat. Lembrando que a onda 4 tá bem complexa essa 4. Ela é assim, né? Ela tem a regra. 1, 2, aí a 3, normalmente ela é 161 da primeira onda. A onda 4, que é a corretiva, ela pode tocar o topo da onda 1, mas não pode invadir. E aí a gente tem a quinta onda, que eu vou falar de novo, a gente não sabe o tamanho que é. A onda 4, quando a onda 2 ela é simples, a 4 costuma ser complexa. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? Quando faz assim 1, aí você vê coisa assim, 2. ABC2, aí você faz 3, aí você pode ter um ABC4 para testar aqui, ou você pode ter a 4 truncada, 1, quando a 2 é simples, 2, 3, aí a 4 fica lá, fazendo um monte de groselha lá que a gente está fazendo, que estamos vendo agora aqui no índice futuro. Então, é isso, no intradiário eu olho e falo, meu Deus, faremos.
eu olho no gráfico diário e falo, nossa, não aconteceu nada. Entende? É isso, gente, tá? O Bovespa tá lá ainda, fazer o que? Tá na mesma região, não descaracterizou absolutamente nada no gráfico diário. No intradiário ele tem essas movimentações bagunçadas e o nosso desafio é trabalhar com essas movimentações bagunçadas. Minha sugestão aí é fracionar o gráfico para o menor período possível. Se você for operar price action, grandes chances do seu stop aí ficar menor. Só tomar cuidado aí, porque você realmente tem que acertar bem o lado, porque quando desenvolve um movimento de curtíssimo prazo, day trade, scalp, desenvolve legal. Só que chega em determinado ponto, parece que acaba o feijão e ele volta tudo, aí ele pega teu stop e volta lá de novo como se nada tivesse acontecido. Então realmente tá bem desafiador aí o índice. Ele tá desafiador para mim porque eu não gosto de mercado assim, tá, gente? Eu performo muito melhor em mercado direcional. Mas a parte boa é que dá para encontrar aí algumas estruturinhas que vocês podem estudar e operar, inclusive, né? Formação de pivô, formação de triângulo, né? Tem muitas figuras aí também, fundo duplo, formação padrões de candle. Então dá para aprender e dá para operar com isso daí também que tá acontecendo, tá bom? Sobre o dólar, é isso, tá? Sobre o dólar, hoje foi bem complicado. O dólar tá pesado, né, gente? Ele fez que ia hoje mais cedo ali. Não foi, ele até foi num ponto que eu tava esperando que era o 28, nem era o 30, era o 28. Ele foi, deu uma violada ali em cima. Voltou esses desenhos que vocês estão vendo aí, são os desenhos que eu tava fazendo durante a transmissão de quinta-feira, dia 22, enquanto o mercado tava aberto. Então, se você quiser entender melhor, eu sugiro que você pegue o vídeo daquela playlist ali ao vivo e olha lá no dia 22 do 12 de 2022, tem lá a transmissão da sala ao vivo que eu faço todas as manhãs e aí vocês vão ver ali eu fazendo desenho, explicando qual era o racional daquilo ali. Então, que gostoso esse negócio. Desceu aqui forte, né? Desceu bem forte. E acabou fazendo o movimento que eu esperava, mas ele retardou muito o movimento, né? Ele deu uma violinada aqui, subiu depois e... Enfim, mas o dólar, ele tá fraco, tá sem fôlego e... Pra quem não curte linha de tendência, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, galera. Olha, a linha de tendência branca, né? Olha onde o mercado faz a barra de retração. Olha a verdinha aqui, ó, bem no atravessar da linha branca. E depois que perdeu aqui o fundo dessa barra de indefinição, como ele fala, não sabe? Mas aí a partir do momento que você faz um rompimento, você passa a saber, né? Olha a convicção do negócio aqui, ó. Né? Ele deu um nozinho aqui e, ó, desceu com força aqui. Depois deu uma bagunçada que eu vou te falar isso aqui, viu? Olha, gente. Faz aqui os fundos muito próximos. O topos muito próximos também. Aqui já começou a fazer uma sequência de pivôs mais interessante. E aqui a formação do topo arredondado, tá vendo? Ele rompe o topo anterior, rompe, mas ele não dá sequência no movimento, ele falha no rompimento, né? Ele sobe um pouquinho, volta, retrai, chega muito perto do fundo anterior, ele sobe de novo, chega perto do topo anterior, retrai, ele perde o fundo anterior, mas também retrai logo e chega perto do topo. Então, vai fazendo esses movimentos com amplitude muito parecida a partir de uma origem muito próxima também do movimento anterior. E aí fica essa coisinha chatinha aqui. De um topinho arredondado. Então, né? Regiãozinha aqui de suporte, mas também já estava tratando como se fosse nada. Então, dólar mais pesadinho aí. Lembrando que dólar é dólar, índice é índice. Não fiquem operando índice porque viram dólar fazendo alguma coisa e vice-versa, tá bom? Existe uma correlação aqui negativa entre os dois, mas essa correlação não é perfeita, então não caia nessa besteira aí de achar que... Essa correlação, ela pode confundir as pessoas porque ela é maior do que 50%, tá? Então, mais da metade dos dias que você for olhar índice dólar, quando um estiver subindo, o outro está caindo, mas eles não são perfeitamente proporcionais e eles não acontecem estatisticamente o tanto que tem que acontecer para você falar, ok, é relevante, então eu vou entrar nessa correlação comprando índice e vendendo dólar, tá? Porque hoje, inclusive, foi uma sessão, quinta-feira, dia 22, foi uma sessão, inclusive, em que vimos tanto o índice quanto o dólar trabalhando no campo positivo. Cuidado com isso, tá bom?
Sobre a parte das commodities aqui, não tem muito o que falar. O CCMH, como eu comentei com vocês na sessão de ontem e estudos noturnos também, o CCMF ele ainda está travadinho aqui, começando a querer andar um pouquinho, mas o CCMH ele ainda guarda um pouco mais de característica de mercado comprador. O nosso spread aberto ele continua abrindo, não está tão bonito para quem já entrou, mas também não tem assim horrores de resultado negativo não, tá? O risco da operação é bem baixo, é uma relação, um risco-retorno, risco de 1 para retorno de 3, então eu tô com a planilha aqui, deixa eu mostrar para vocês. É que aqui não vai mostrar porque o mercado não tá aberto, tá, gente? Por isso que não tem valor nada aqui na planilha, tá? Tem que estar com o mercado aberto, que daí ele alimenta esse link que eu coloquei aqui, mostra a diferença atual e a execução, tá? Então eu fiz a venda desse spread aí nos 4,14, minha sugestão é entre 4,20 e 4,05. Hoje o mercado chegou a 4,30, alguma coisa de diferença. E para quem executou a operação vendendo o spread a 4,14, o risco por par é de R$ 356 bruto, né, sem contar custos, e o retorno de 1.165,5 também bruto, sem considerar custo, tá? Então a relação de risco-retorno aqui tá excelente. Faz muito tempo que eu não vejo um spread desse tamanho nos contratos futuros de milho. Eu fui dar uma pesquisada nessa parte de fundamento, conversei com pessoas ali que são especialistas ali no mercado de grão. Eu não sou especialista no mercado de grão, sou especialista em contrato futuro de commodity, tá? É diferente. Eu conheço o comportamento deles aqui, mas obviamente eu dou uma olhada no fundamento também, dou uma olhada em mapa de chuva, eu dou uma olhada no que está acontecendo em regiões produtoras, em relatórios de USDA, de Conab, enfim. Dou uma olhada para eu não chegar aqui para vocês do nada inventar um troço. Eu quero me embasar legal, até porque commodity é fantástico, é muito legal. Então, o mercado está precificando aí para o vencimento março preocupações com a safra verão que tá chegando aí por conta de chuva em tempo errado ou chuva atrasada, tá? Vamos ver se as chuvas que virão aí em janeiro vão dar uma aliviada nesse sentimento. Lembrando que essa é uma operação para a gente sair ali na primeira dezena de janeiro, dado que o vencimento F23 vence no dia 15 ou no próximo dia útil, caso o dia 15 seja feriado ou fim de semana. Dia 15 vai cair no domingo, então ele vai vencer no dia 16 de janeiro, liquidar no dia 16 de janeiro o CCMF 23, tá bom? Eu vou parar os comentários por aqui, enfim, eu vou ver se amanhã eu consigo, tem que parar de falar enfim. Amanhã, durante a manhã, se eu conseguir abrir a sala mais cedo, eu dou uma olhada. Não precisa ser se eu abrir a sala mais cedo, não. Eu abro a sala no horário mesmo, 8h40 da manhã. E como eu já comentei aqui, Ibovespa e dólar, espero que vocês aproveitem isso. Eu vou dar uma olhadinha nos principais papéis amanhã para ter uma noção melhor aí de composição do índice, ou onde está a potência ali, ou uma possibilidade maior de impulso ou retração de alta ou de baixa nos principais papéis que compõem o nosso índice, para eu conseguir ver se eu saio de cima do muro, se eu continuo acreditando que o Ibovespa está numa retração, fazendo um pullback, vai voltar a descer, ou se ele começa a formar, ou se os papéis mais pesados no índice começam a caracterizar o mercado mais empolgado para cima, e aí, de repente, a gente pegar uma compra de índice aí, tá certo? Na parte de commodities é isso, né, que eu comentei principalmente aí o contrato que nós estamos com a operação aberta. Bom, enfim, eu vou acabar falando isso em outros vídeos também. Não vou falar agora não. Eu me despeço de vocês aí do ano mais pra frente. Eu sei que poucas pessoas vão assistir os vídeos até o dia 31 de dezembro, mas eu vou deixar pra essa despedidinha aí mais pro final, tá bom? Eu tô morrendo de sono, mas eu consegui aqui fazer mais um dia de estudos com vocês. Eu quero agradecer a atenção de vocês são maravilhosos. Deixem seus comentários, suas dúvidas aqui no vídeo, no comentário. Se você ainda não participa do meu grupo do Telegram, o link está em todos os vídeos ao vivo que eu posto. Então, vocês serão todos muito bem-vindos por lá. Eu deixo lá operações, estudos, links, notícias, atualização de algumas coisas, enfim. Tá bom? Ali vocês acompanham o que não aparece aqui no YouTube, aparece lá no Telegram. Então, me acompanhem também nas redes sociais. YouTube, Twitter, Instagram
Essas são as principais. Eu tenho também um canal na Twitch. E mais 2 redes sociais que eu não lembro. TikTok e o outro que eu não lembro o nome, mas também tudo bem, porque eu não tô usando. Tá bom, gente? Obrigada pela atenção. Um beijinho e até amanhã.